Queria ter uma canção melhor antes da palavra dessa noite. Marcos capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso de número 14. Quantos acharam, diga achei. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Diga amém. Amém. Sente-se por alguns minutos, por favor. Meus irmãos, essa semana eu estava a meditar e confesso aos irmãos que profundamente tenho refletido muito sobre a volta de Jesus. É um tema que tem ardido o meu coração. É um tema a qual eu estou vivendo sob grande expectativa. A volta do Filho de Deus. E não é à toa que nos últimos meses o Senhor tem dado algumas mensagens que nos remete à volta do Filho de Deus, como também nos remete a poder estar no caminho correto. E para poder estar no caminho correto é necessário que nós possamos deixar algumas coisas que nós trazemos como ranço do mundo. E eu estava essa semana ainda com o meu coração com uma expectativa muito grande, como eu falei na quarta-feira com vocês aqui, uma expectativa boa, uma expectativa grande. E isso eu fiquei agora maravilhado com aquilo que Deus fez nessa noite. Nós chegamos aqui e encontramos mais ou menos duas ou três pessoas, e eu já consigo ver o templo cheio, pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso nos dá uma credibilidade, nos dá uma confiança muito grande para coisas boas que Deus vai fazer nessa noite. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso? Amém. E analisando esse texto que nós pegamos como base, eu fui ver todo o contexto que remete o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, antes do século XVIII, ele era tido como um evangelho, como uma carta, como algo que não tinha muita relevância no meio teológico. Mas a partir do século XVIII para cá, foi descoberto que o Evangelho de Marcos era um dos evangelhos mais antigos, por ter sido o primeiro a ser escrito. E a partir do século XVIII para cá, se dá agora uma conotação positiva sobre o Evangelho de Marcos. Porque agora, dito o histórico, dito a sua idade, se tem agora mais credibilidade quando se vai até as Escrituras para se analisar o livro de Marcos. E engraçado que, diferente dos outros evangelhos, onde são similares ou são sinóticos, Marcos também é sinótico, por ser similar a Mateus e Lucas, diferentemente de João, que é um evangelho que é diferente dos outros que são similares, Marcos ele vai retratar agora um Jesus certo. Marcos, em sua origem, vai direcionar o seu evangelho aos romanos, diferentemente de Mateus, diferentemente de João e de Lucas. Marcos agora vai escrever a capital de Roma e vai entregar o seu evangelho àqueles crentes que estão agora em Roma. E quando ele vai agora escrever seu evangelho, vai compilar, vai transcrever tudo aquilo que ele ouviu, porque Marcos não foi ouvinte direto de Jesus. O que Marcos sabe, o que Marcos escreve, vem das conversas de bate-papo com Pedro, no seu discipulado. Ao ouvir Pedro falar, ao ouvir Pedro explanar, Marcos vai fazer agora, e bem resumidamente, o caráter da missão de Jesus. Então, se você quer entender quem é Jesus e qual é a sua missão, no Evangelho segundo escreveu Marcos,
você vai encontrar agora mais efetivo e mais direto aquilo a qual Jesus veio fazer e qual é a sua obra. E no capítulo 1 ainda, Marcos vai ser bem incisivo quando ele fala a respeito da prisão de João Batista. No capítulo 1 ainda, no verso 14, nós vamos observar o seguinte, que Marcos vai dizer que depois de João ter sido preso, os outros evangelhos tratam com clareza essa prisão de João, que foi uma prisão política, foi uma prisão dada como presente a uma pessoa. João é preso. Só que Marcos agora ele vai deixar isso bem claro e bem conciso para que ele possa entrar num dos textos-chave do Evangelho de Marcos, que é justamente o verso 14, capítulo 1, verso 14. E Marcos diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Paulo vai dizer que o Evangelho não se constitui somente em palavras, mas em poder. É uma ação direta de Deus no ser humano para trazer uma mudança à vida do ser humano. No passado, nós ouvimos essa mensagem e nós fomos impactados por essa mensagem, e por causa disso, nós estamos aqui sentados nessa noite, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Porque nós ouvimos esse Evangelho de Deus, nós ouvimos boas notícias sobre o nosso futuro. Nós ouvimos a notícia que para nós havia reservado um lugar tão glorioso, tão grande e tão maravilhoso, que estava perto a vida daquele que ia nos levar para lá. Por isso, nós ouvimos essa mensagem, nós entendemos essa mensagem e nos entregamos a essa mensagem. E nós entregamos a nossa vida a Jesus. Eu creio que todos que estão sentados aqui foram assim, desse jeito. E passado-se o tempo, você vai conhecendo mais esse Evangelho de Deus. E aí você vai ter a necessidade de começar a se arrepender de tudo aquilo que um dia você fez, que vai na contramão do sistema de Deus. Por isso que em Mateus capítulo 3, verso 8, o próprio João Batista vai dizer no meio da sua pregação que para servir a Deus, para estar no caminho da graça, para andar no caminho que Deus reservou para nós, é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Não diferentemente da pregação de Jesus, João já vinha batendo na mesma tecla, que era necessário se arrepender, que era necessário fazer uma conversão, que era necessário mudar de vida para se encontrar com esse Jesus maravilhoso, ao ponto de nós sermos preenchidos pela sua glória, preenchidos pelo seu poder, para ser assunto levado aos céus do mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Evangelho é poder. Poder que transforma um homem decaído num campeão, num vencedor. Poder que transforma alguém que usava da prostituição como meio de sobrevivência. Conhece esse poder entra nessa pessoa muda de vida, agora ela não prostitui mais, mas agora é uma serva do Senhor que adora e exalta a cada dia o nome de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho de Deus. Transformar as pessoas, transformar a sociedade e transformar as famílias. Nada, nenhuma outra religião vai falar sobre transformação, libertação, santificação, restauração e acima e ainda de tudo falar sobre arrebatamento. E algumas características eu observo quando eu vou no texto de Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Primeiro, eu vou observar as coisas que o Evangelho não faz na vida do ser humano. Você quer ver? E você vai concordar comigo? Primeiro, o Evangelho não proporciona mudança financeira. Vou repetir isso. O Evangelho não proporciona mudança financeira. Se você vem até a igreja, se você vem até a Deus esperando que a tua situação financeira vai mudar, você está enganado. No final do culto você pode levantar e ir embora e nunca mais voltar, porque a sua perspectiva do Evangelho está errada. Não diferentemente disso, nós ouvimos agora isso lá fora, porque é moda pregar que Deus quer mudar a tua situação financeira.
financeira, mas o Evangelho não traz mudança financeira. Sabe o que traz mudança financeira? Amém ou não amém? Posso falar, pessoal? Amém. Sabe o que traz mudança financeira? Tomar banho, acordar cedo, tomar banho, botar uma roupa bem bonita, botar um perfume bem cheiroso e ir trabalhar. Sair do trabalho às 6 horas da noite e enfrentar um curso técnico, enfrentar uma faculdade, ficar até 10 da noite, caindo de sono, tripudiando, olhando para o lado, olhando, tomando um cafezinho na cantina toda hora, mas sai de lá, estuda, é aprovado e agora tem uma profissão, agora tem uma perspectiva de vida diferente. Isso é mudança financeira, porque agora você está investindo no seu futuro. Mas se as pessoas pensam que vindo para o Evangelho vai mudar a situação financeira, estão enganadas. É mais fácil fazer um curso na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, fazer uma grande na Unigran Rio, na Uniswan, fazer qualquer outro curso, mas dentro da igreja, na graça do Senhor, ouvir o Evangelho de Cristo, não vai mudar a situação financeira. O Evangelho não faz isso. Segundo, o Evangelho não proporciona mudança de status. Vou repetir isso. O Evangelho não proporciona mudança de status. Pastor, eu não entendi. Vamos falar agora de coisas atuais. No Facebook, quando você vai se inscrever, né? Acredito que 70% do público aqui hoje tem Facebook. Tem lá o seu status. Solteiro, casado, divorciado, tipo, mais pra lá do que pra cá. Está lá o status. E aí você bota lá inicialmente solteiro. Aí você começa a namorar uma menina, começa a namorar um menino, fica sério com o namoro, vira noivado, do noivado vira casamento. Aí agora tem aquela certidão bonita que demora pra caramba pra chegar, é caro pra ter. Se não for casamento comunitário, não sai de graça. Mas se for por próprio recurso, é caro e agora está custando mais que o salário mínimo. Quanto? 700? É para casar dá trabalho, né? É benção, né? Mas é caro, né? Aí casa, aí tem festa, aí a menina quer noiva, quer noivado, quer buffet, quer o dia da noiva lá naquele hotel aqui que tem aqui em Caxias, que eu esqueci o nome, que eu trabalhei lá. Não, aquele outro ali perto da 25. É um cara que tem, quando o noivo é jogo. Ali, em frente ao Cucas, perto do Cucas, eu esqueci o nome dele. Mont Blanc, tem o dia da noiva lá, entendeu? Paga-se um dinheiro, quase R$700, para ficar 2 horinhas lá no spa, fazendo uma massagem, que a noiva precisa, né? Ela fica tensa no dia do casamento, não faz uma massagem, ela faz uma maquiagem para botar aquela cara bonita dela e tal, e assim vai. Então no Facebook você muda de status. Só que o Evangelho não proporciona isso. Você sabia que tem gente vindo para o nosso meio querendo mudar o status? Agora eu não sou mais solteiro, agora eu sou casado. Quer arranjar casamento dentro da igreja? O objetivo e a expectativa do camarada é arrumar alguém dentro da igreja. Arrumar um homem, uma menina, um varão. Quer arrumar alguém? Quer mudança de status. Porque ele entende que agora, botando a Bíblia embaixo do braço, botando uma gravata, penteando o cabelo, ele vai agora chegar e vai falar assim: olha, tu era um sapo no mundo, mas agora aqui tu é um príncipe. Se tu era feio no mundo, tu continua sendo feio aqui dentro. A única coisa que muda é a glória de Deus na tua vida. Mas beleza também se tu não procurar o livro Pitangui, aquele cara lá o artista do Hollywood, o Dr. Ray, só esses camaradas. Era feio lá fora, continua a ser feio aqui dentro. Amém ou não amém? Mas não traz mudança de status. Eu estou brincando com você, mas isso é sério. As pessoas estão confundindo o Evangelho, que é o Evangelho de arrependimento para a salvação, estão confundindo como mudança de status. Terceira coisa que o Evangelho não faz. O Evangelho não traz fama ou sucesso. As pessoas agora estão falidas do mundo, estão acabadas, não vende mais um disco não, CD, não vende mais um CD, não vende mais um DVD, não faz mais nada no mundo, está acabado. Aí sabe o que faz? Não, agora eu vou para a igreja, agora eu me converti. Não, no futuro eu quero ser pastor. É incrível esse fenômeno. Todo artista que se converte vira pastor. Não entendo isso, gente. Eu demorei 10 anos para entender aquilo que Deus queria na minha vida.
proporcionar fama ou sucesso. Não vai. Quem vem para o Evangelho pensando que vai virar famoso e vai ter sucesso está redondamente enganado. Agora, falando aqui de dentro, quem também utiliza da Bíblia para querer se tornar famoso ou querer fazer fama ou ter sucesso, também não vai prosperar. Sabe por quê? Vive uma vida mentirosa, não lê Bíblia, não ora, vive requentando comida, não tem tempo, é pregador itinerante, prega aqui, prega acolá, prega ali, prega acolá, não tem uma igreja, não tem um pastor que é submisso, não tem uma convenção que vai legitimar a sua chamada, a sua carteirinha que é tão querida, tão aclamada pelas pessoas aí fora. Inventa um ministério, inventa um nome e sai rodando por aí, pregando aqui, pregando acolá, sem compromisso com a Bíblia, sem compromisso com a teologia, sem compromisso com Deus. O que ele quer é arrumar dinheiro, fazer fama e sucesso. O Evangelho não proporciona fama nem sucesso. Está redondamente enganado quem pensa nisso. Quarto, o Evangelho não traz desamor. O Evangelho não traz desamor. O Evangelho não traz desunião. O Evangelho não traz divisão. Mas agora, por causa da palavra de Deus, cujo hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, essa Bíblia que nós comemoramos aqui em Caxias, no Rio de Janeiro, e todo mundo comemorou pelas sociedades bíblicas de todo mundo. Essa mesma Bíblia que traz o conteúdo do Evangelho de Deus está trazendo divisão, está trazendo desunião, está trazendo desamor. O interessante é quando se vai fazer um trabalho como esse, eu já estava observando. Vai fazer um trabalho como esse. Não, querido, eu quero contar com você, eu quero contar com o apoio, que Pereirinha, que Paraná, faz um carnaval danado, aí nós vamos lá. Aí, afasta a nossa igreja fica lá embaixo. A igreja dos camaradas é o top. São os bons de teologia, são os bons de tudo. Ocupam 95% da programação. No final, quando não tem ninguém, vem pedir para a gente orar, vem pedir para a gente louvar. É parceria ou não é isso aqui? Então, por causa do Evangelho de Deus, está se criando o quê? Paredes, está se criando títulos, está se criando divisões no nosso meio, irmão. Você sabia que tem gente que não vem na nossa igreja nos visitar porque o pastor dele não deixa? Não vai lá não quero. Tem pastor que chega no púlpito, chega num culto de doutrina, de ensinamento e diz que a ovelha dele está proibida de visitar outras igrejas. Tudo bem que eu não posso visitar outras igrejas, eu vou ficar na minha casa, vou no meu estudo da minha igreja. Mas se eu tiver que um dia no culto da igreja do irmão meu, que ele estudou comigo, não posso ir. Porque se eu for, eu corro o risco de estar debaixo do chapéu da desobediência, porque o grande líder espiritual falou que eu não posso ir. Não estou falando do pastor, estou falando da família geral. Então o Evangelho não provoca divisão. Você que está aqui nessa noite, o Evangelho não traz isso para nós. Quinto lugar, o Evangelho não traz exclusão e separação religiosa. Queridos, nós somos conhecidos como um povo que agrega, que inclui, não um povo que exclui. Mas nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos dias, existe um fenômeno por causa disso, que agora as igrejas não incluem mais ninguém, agora as igrejas estão excluindo. Até um tempo atrás, mais ou menos, acho que 10 anos atrás, os mais antigos da fé vão saber disso. Se o irmão cometesse uma romerito, vamos pegar ele para Cristo hoje, o romerito está aqui. Aí eu falo para ele, o varão não pode cortar o cabelo, ele parece careca. Ele feriu o estatuto nosso. Por causa disso, você vai ser excluído da igreja agora. Isso eu estou falando num negócio pequeno, para zoar a careca dele. Mas existem pessoas que estão sendo maltratadas, pisadas, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, em grandes ministérios, não somente em grandes, mas em ministérios pequenininhos, igrejas pequenas, porque cometeram um erro, porque eu caí, meu irmão.
O homem cai sim, o homem peca, o homem erra o alvo, o homem tropeça, faz tudo que é de ruim, o homem faz. Mas em todas essas coisas Deus o levanta, porque existe o sangue do Cordeiro de Deus. Mas agora o pastor, o sacerdote, o bispo, o apóstolo não entende isso. Cara, se Jesus entende e Jesus perdoa, porque eu, que sou ministro dele, não vou fazer o mesmo? Mas o homem está excluindo, bota na frente de todo mundo no altar, fulano de tal, fez isso, está excluído. Eu nunca vi Jesus excluir ninguém. Pelo contrário, vai dizer a Bíblia que uma ovelha vai se perder e ele deixa 99 aonde? No aprisco. E deixa a outra embora porque excluiu, pecou, errou, saiu fora da aprisco, errou o alvo. O meu Senhor, ele vai atrás dessa ovelha. Por isso que ele é conhecido como bom pastor. Ele é o bom pastor. Olha, queridos, eu estou aqui nessa noite, mas eu posso errar com você, eu posso vacilar com você, mas existe um que não erra com você, e o nome dele é Jesus. De repente você entrou aqui essa noite não entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas eu te digo uma coisa: o meu Deus já decretou uma palavra para a tua vida. Eu creio nisso. Marcos vai escrever acerca de Jesus e pregava o Evangelho de Deus, trazia as boas novas de Deus. Você já viu? Agora acho que parou isso, mas no passado eu estava vendo televisão, daqui a pouco Plantão Globo. Tu sabia que era uma notícia ruim? Atenção, atenção, aqui na Albini Parado, Valdenice tropeçou, caiu, quebrou a cara e a perna. Estamos direto aqui ao vivo da situação para poder ver como está a nossa irmã. Está amarrado, né, Valdenice? É só uma brincadeira, eu não pode brincar com alguns irmãos que falam da palavra. E aí não deixa você dormir. Fica lindo, irmão. Quando tu quiser dormir, tu vai lembrar que a Valdenice quase caiu e quebrou a perna. Mas o plantão Globo, ou o plantão do SBT, o que for, sempre entrava com uma notícia ruim. O dólar despencou, o cruzeiro subiu. Agora, 1 quilo de feijão está 42 cruzeiros. Aumentava, sempre vinha. Mas, na contramão, Jesus vem sempre com uma palavra boa, com uma notícia boa. E a notícia que Jesus traz não é notícia como o homem quer ouvir, é notícia como vem do céu. Tem que se arrepender. E o que esse evangelho faz, pastor? Se você está falando de coisas que ele não faz, que a gente já sabe, como diz as pessoas antigas, chovendo molhado. Vamos ver as coisas que o evangelho faz? Rapidamente. Primeiro, o evangelho proporciona expectativas novas. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que quando você sair aqui nessa noite, expectativas novas vão brotar dentro de você. A tua segunda-feira vai ser diferente, porque o Evangelho de Deus trouxe boa notícia para você. É isso que o Evangelho de Deus faz, proporciona expectativas novas. Vamos a um exemplo bíblico. A mulher do poço, a tão escrachada mulher samaritana, a tão mal falada, era um sol de meio-dia, escaldante. Ninguém mais nesse horário pegava água. Jesus está vindo da sua missão e para. E vê uma mulher no poço e ele para. E ele vê a mulher tirando água. Ele já percebe que tem algo diferente. Porque meio-dia, o que está fazendo ali? Você está cedo. Nas primeiras horas tirando água para levar para a família, fazer dar um banho a uma criança, enfim, o que a água traz como benefício. Jesus chega para aquela mulher e fala assim: pô, me dá água para beber. Aí ela já vem com a sua perspectiva velha. Ué,
perspectiva que o Evangelho não faz. Aí Jesus vem trazer uma nova perspectiva na vida dela. Aí Jesus começa a conversar. Você sabia que Deus quer conversar contigo? Deus, Ele quer te ouvir. Ele quer que tu fale com Ele. Ele quer falar contigo. Ele quer trazer uma perspectiva nova na tua vida. Ele quer restaurar os teus sonhos. Quer restaurar as tuas emoções. Jesus começa a conversar com aquela mulher, irmã Elizabeth. E conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco Jesus toca no assunto que ninguém que não era daquela região sabia. Todo mundo daquela região sabia quem era aquela mulher. Por isso que ela estava pegando água meio-dia, na hora que não tinha ninguém. Aí Jesus fala: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu não me daria água, mas tu me pedirias água para beber, se lavar, se banhar. Ela fica impactada com o que Jesus está fazendo. Jesus começa a conversar com ela e começa a mostrar perspectivas novas. Olha, tu falou em marido, mas o marido que tu tem não é teu, e os outros 5 que tu já teve também não é teu. A mulher tomou um susto. Opa, como esse camarada está falando isso? Ele é dessa região, nota que tu é alguém diferente, tu és enviado de Deus. Aí ele fala: mulher, se tu sabes quem fala contigo, tu me pedirias água, porque a água que eu dou, quem bebe dessa água jamais vai ter sede. Ela fala: meu Senhor, então deixa eu ir em casa buscar vazia, porque eu quero encher de vazia e beber água para nunca mais voltar nesse poço de vergonha. Aí Jesus vai dar uma palavra de vida para ela. Sabe por quê? Porque ela não estava entendendo ainda o sentido espiritual da conversa que Jesus estava tendo com ela. Perspectivas novas. Jesus traz uma perspectiva nova, ela entende isso. Ela fala assim: então, se eu beber dessa água, nunca mais eu vou voltar nesse poço de vergonha. Esse poço para mim representa vergonha. Esse poço para mim representa humilhação. O que representa vergonha e humilhação na tua vida? O que precisa que a água da vida entre em você para trazer uma perspectiva nova? Isso é muito forte. Isso é muito tremendo, como diz os antigos, né? Mas forte é atual, isso é muito forte, mas Jesus quer te dar água para beber. Tem até um corinho que fala assim: Ele quer te dar água para beber. A Amanda já até se levantou lá atrás. Ele quer te dar água para beber. Ele quer dar água para você. Perspectivas novas é o que o Evangelho produz no ser humano. É o que Ele quer produzir na tua vida, é o que Ele quer produzir na tua família. Ele quer trazer perspectivas de mudança na tua história, meu querido. Aleluia. Na tua vida, meu irmão. Na tua vida, minha irmã. Segunda coisa que o Evangelho produz no ser humano: o Evangelho produz paz. Aleluia. Veja que o que o Evangelho vai produzir é totalmente diferente do que o mundo anseia. O mundo quer fama, o mundo quer dinheiro, o mundo quer sucesso, o mundo quer mudança de status. O mundo quer ficar famoso, sair de Caxias e morar na Barra. Quem encontrar pobre vai na Barra. Não vem mais na Baixada Fluminense, não. Não vai mais no subúrbio do Rio, não. Quem encontrar pobre vai na Barra. Gente, o camarada sai de Caxias, tem shopping aqui, shopping na Avenida Brasil, mas ele quer ir na Barra. Vai entender um negócio desse? Ah, o pastor, as roupas que vende lá não vende aqui. Tu vai ter o dinheiro para comprar uma roupa que vende lá? Faz igual o pastor, vai no feirão das roupas da ali. Falei para minha esposa hoje: vou lá na Sai de Baixo, está em promoção, bermuda R$10, camiseta R$9,99. Vou comprar uma para o Natal e uma para o Ano Novo. Eu estou muito feliz da vida. Aí eu falei: se você quiser me dar uma Havaiana de presente esse ano, não tem medo, você não tem Havaiana. Se você quiser me dar uma Havaiana de presente, eu aceito. Ela falou: ir trabalhar. Levanta-se e vai trabalhar. É o sucesso, é o segredo da tua prosperidade. Ela falou isso pra mim. Uma mulher fala isso no marido, eu nem falou isso pra mim. Mas eu gastei com ela quando eu cheguei em casa. Mas o Evangelho produz paz. Em paz eu deito, em paz me levanto. Já percebeu que paz é o que muita gente não tem? O que é paz, meu amigo? Paz é paz. Não se explica. Porque cada um tem uma paz diferente. A Amanda deve ter
Isaías levanta para trabalhar, que ele acaba de roncar, ela acorda ele para trabalhar, que ele vai embora, que ela continua mais uma horinha na cama, ela vai se sentir paz. Nossa, aquele barulho daquele trator foi embora, estava do meu lado um trator aqui, agora ele levantou e foi embora. Que paz agora para dormir. A paz dela deve ser diferente da paz da Valdelice. Tem gente, por exemplo, a minha sogra, ela só encontra a paz quando os netos estão na escola. Porque enquanto estão em casa é um barulho, liga a televisão, desliga a televisão, entra na porta, bate porta, grita daqui, grita dali, bate bola no terraço, bate bola no quintal, sai correndo, abre a geladeira, bebe água, fecha a água. Quando dá meio-dia, que ela bota todo mundo na escola, ela sente o quê? A paz da minha sogra é diferente da paz da mãe, percebeu? Tem gente que só tem paz quando o patrão deposita o dinheiro na conta. Agora ele fica em paz. Mas enquanto não deposita? Pensou 10 dias de atraso no ano novo, no Natal agora? Todo mundo recebendo, fazendo as compras e o patrão ainda não depositou na tua conta? Que agonia! Aí quando deposita também tem uma paz tranquila, né? Porque depois os juros do patrão não paga, né? Mas o evangelho quer produzir paz. Às vezes eu ando na rua e eu fico observando a face das pessoas. Olha a face do Claudio de serenidade e de paz. Depois que Deus deu uma mulher para ele, agora ele cai em paz. Amém ou amém? Deu vitória para Claudio Lula. Claudio Lula tem que subir um monte, cara. Várias vezes para agradecer a Deus. Mas eu fico observando a fisionomia das pessoas. Carrancuda, caras trancadas. Sabe? Pessoas andando assim. Dia de semana, eu fico lá em frente à nossa igreja, na sede. Eu fico observando. Tem um rapaz, o Exir. Ele é aquele ali pescador nato. A pessoa pintou na frente dele, ele seca de um lado, seca do outro. A pessoa tenta correr e faz a volta, agarra na pessoa. Ei, meu irmão, vamos ser abençoados nessa manhã, vamos ali orar. Não, eu não estou atrasado. Ficou uma hora tentando lutar contra o cara para sair. Gente, e existem pessoas que você vê que necessita de paz. Vai lá para receber uma oração, meu querido. Vai lá para ser abençoado, mas não quer sair correndo. Não estou atrasado. Eu tenho que sair correndo, eu vou perder o homem. O mundo está necessitando de paz. Mas a paz que excede todo entendimento, só Jesus pode dar. Porque mesmo assim o mundo ainda busca paz. Mas a paz que o mundo busca é com guerra, é com morte, é com tristeza. Mas o nosso Deus, Ele nos dá paz com tranquilidade. Terceira coisa, o Evangelho proporciona alegria. Maravilhoso Ele é. Vem de toda a terra. Vem glória, que maravilhoso. Não é assim a canção? Não traz uma alegria? É assim, irmão. O Evangelho traz alegria. Às vezes você entrou todo carrancudo, triste, para baixo. Você ouviu o louvor, está ouvindo a palavra. Deus vai lavando, Deus vai transformando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco tu já está rindo, tu já está sorrindo. Esse camarada tinha uma cara feia, mas agora está ouvindo a palavra, está até sorrindo. A alegria de Deus está vindo sobre a vida dele, está vindo sobre a tua vida. O Evangelho proporciona alegria. Aleluia. E não é uma alegria falsa não, querido, de ficar rindo, igual quando tu casa, né? Quando tu casa tem que tirar 300 mil fotos. Tu não aguenta mais. Agora vamos tirar foto com a irmã Elizabeth. Agora com o Juarez. Agora com a irmã Márcia. Tem uma hora que não dá mais um sorriso, tu tá forçando. Já não é mais alegria. O noivo passa fome, a noiva passa sede, fica com o pé doendo, tem que manter aquela coisa, o sapatinho fininho, biquinho, né? Um calor danado. O pessoal tenta demonstrar uma alegria de gente que não tem mais. Você está me entendendo? Quando tu chega no teu trabalho, que tu olha as pessoas, elas estão tentando demonstrar algo que não são, estão tentando fazer algo que não é.
E aí eu moro perto da quadra, no condomínio. Aí você já viu que o som que faz na quadra vem aonde? No quarto do pastor. Eu falava, e hoje estava um vento gostoso lá na serra e tal. Eu falava, se eu tivesse esse barulho, eu ia tirar o meu som da frente com a janela aberta, porque o vento está gostoso aqui. Soprando. Mas não dava, sabe o quê? Na quadra tinha festa. Estavam comemorando não sei o quê. E veio nega maluca, e veio nego cantando, e o branco também cantando, aí botava o karaokê, e o pessoal falava assim, cerveja na mão, aí foi cantar parabéns, Debrama, Senhor, Debrama, porque és qual jaca. Eles cantando lá, irmão, só estavam só em nada ouvindo. Aí a esposa falou assim, que alegria agora, né? Dá mais um pouco, 11h30 da noite, tu vai ver a tristeza que vai estar. O cara que chegou todo alegre, daqui a pouco está no meio do caminho assim. Caído. No dia seguinte, uma dor de cabeça danada, um hálito de cevada danado, uma tristeza, porque aquilo que ele fez ontem à noite não espelhava a verdadeira alegria que um ser humano deve ter. A verdadeira alegria só é proporcionada pelo Evangelho de Deus. O Evangelho proporciona igualdade. Lá fora, nos clubes sociais, nas festas, se promove a desigualdade. Você vale o quanto você tem. Se você não tiver mais nada, você não vale nada. Mas no Evangelho, o Evangelho proporciona igualdade. Esse camarada aqui é igual a mim. Eu sou igual a ele. Porque Deus nos ama do mesmo jeito. E tu sabia que Deus te ama? Tu sabia que Deus se importa com você? Tu sabia que Deus se importa com a tua casa? Deus se importa com a tua saúde? Quase ninguém fala nisso, mas Deus se importa com a tua saúde. Deus se importa na tua maneira de como você está vivendo. Deus se importa até com o alimento que você está ingerindo. Porque Deus, Ele tem um apego por você. Deus, Ele tem o ciúme de você. Deus, Ele te ama de uma tal maneira que Ele te envolve com o amor dEle. E por causa disso, não te faz distinção entre um e o outro. Deus te ama da maneira que você é. E por causa disso, Ele já te chamou de príncipe, já te chamou de princesa, já te chamou de eleito, já te chamou de escolhido, já te chamou de bem-aventurado. Glória a Deus. Porque quando nós ouvimos o Evangelho de Deus, nós somos iguais. Continuando ainda, o Evangelho ainda proporciona arrependimento. Só se arrepende ouvindo a palavra de Deus. Você não se arrepende ouvindo um poema. Você não se arrepende ouvindo um tratado filosófico de Sócrates, Platão, Aristóteles, Hermógenes. Você não. Você só encontra arrependimento. Você só se arrepende quando você ouve a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem efeito que o remédio não tem. Você sabia disso? A Bíblia vai dizer, no autor dos Hebreus, que a palavra de Deus é como uma espada de verdade. Ela vai na divisão da alma e do espírito. E ela ainda é apta para discernir as intenções do coração. O melhor remédio é a palavra de Deus. Porque aonde o remédio dissolvido na corrente sanguínea não vai, a palavra de Deus chega. Através da palavra de Deus, o canceroso é curado. Através da palavra de Deus, o cego passa a enxergar. Através da palavra de Deus, aquele que não encontrava motivo para sorrir, agora passa a sorrir. Porque a palavra de Deus, ela penetra e vai trazer alegria, igualdade, fraternidade, vai te dar amor. E quando se entende o amor de Deus, nós começamos a nos arrepender. João já dizia, eu disse aqui no início, produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta estar no meio da congregação, não adianta estar no meio da igreja, louvando, engrandecendo, pulando, cantando, dançando, pregando, até louvando, se dentro de nós não surgiu um arrependimento
espelhou. E o arrependimento está para vir na contramão do que o mundo diz. E quando o mundo está indo assim, nós estamos vindo ao contrário. Porque foi assim que Deus nos chamou, meu irmão. Foi assim que Deus nos fez para irmos de encontro a Ele. E quando nós vamos de encontro a Ele, nós só temos um caminho. É o caminho do arrependimento. Você sabia que para acessar a graça, para ter os benefícios que a graça de Deus dá, é através do arrependimento? Senão seria fácil. Senão o remorso nos levaria para a graça. Mas o remorso você faz hoje, sente no momento, daqui a 2 horas você é banal o que aconteceu. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento produz vida, produz salvação. O Evangelho produz isso na nossa vida. Em quinto lugar, sexto, o Evangelho produz vida eterna. Quase a gente não ouve mais falar de vida eterna. Sabe por quê? Porque não é interessante falar de vida eterna. Não é interessante falar que lá do outro lado é que estão nossas expectativas. Morando com Deus, Ele vai ver nossas expectativas, uma boa vida. Porque nós não vamos estar com Ele. Essa semana um irmão me perguntou: pastor, quando Jesus voltar, que a gente for para lá, ficar lá com Ele, eu vou te conhecer, você vai me conhecer? Irmão, eu falei para ele: irmão, vai ser bem difícil. Porque Deus vai glorificar esse corpo aqui, vai trocar. Essa carcaça aqui feia vai sair. Lá não vai ter gente barriguda, não. Eu vou ganhar um corpo glorificado. Eu vou ter a consciência de quem é Davi e Abraão, mas eu não vou te conhecer, nem você vai me conhecer. Porque nós não vamos ter tempo para isso. Nós não vamos ter tempo para isso. Não tem quando a adoração na igreja é tão gostosa que não dá vontade de parar. Tinha que continuar. Que a gente está lá, que nós estamos entregue à adoração, levantando a mão, dizendo santo. Um está falando em língua diferente que ninguém nunca ouviu falar. O outro está dizendo santo. O outro está de joelho, abaixado. O outro está pulando. Uma atmosfera santa vem no nosso meio. Gotículas do poder de Deus vem sobre nós. Nós começamos a nos alegrar. Começamos a entender. Mas a gente não sabe se a gente sobe ou se o céu desce. Mas que alguma coisa diferente está acontecendo. E não dá vontade de parar, dá vontade de louvar e engrandecer esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é eterno. Se isso acontece conosco que somos carne, recebemos nem 1% do poder de Deus, imagine lá. Eu acho que eu vou ter tempo de procurar o Romelito para querer saber se ele ganhou cabelo ou não. Eu quero adorar a Deus. Eu vou dizer o tempo todo que Ele é santo, irmão, porque lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter pranto, lá vai ser uma alegria constante, porque a glória de Deus vai ser o sol da nossa justiça. O Evangelho proporciona vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E precisamos falar mais de vida eterna, porque essa é a expectativa da igreja do século 21. Pastor, desde o século 18 falava que Jesus ia voltar. Não interessa se você acredita ou não, Jesus vai voltar. Se a Bíblia para o mundo é um livro de história ou não, Jesus vai voltar. Não depende se eles creem ou não, já está determinado no calendário de Deus, no relógio de Deus, no tempo oportuno. Ele virá bradar nos altos céus, virá como nuvem, e a igreja irá subir com ele. Vida eterna. Aí eu me lembrei de um louvor: vida eterna, alegria e louvor. Aquele Deus, tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Os camaradas já estavam cantando como seria lá na glória, meu Deus do céu. Imagine, querido, você hoje fica espantado quando você vai no cinema e bota um óculos 3D, 4D, 5D, não sei, e você vê quase uma cobra na tua frente. Lá você vai ver o leão da tribo de Judá, aleluia. Você vai ver o alfa, o ômega, vai ver aquele que o Apocalipse escreve como um cavaleiro no cavalo branco, aleluia. Vai escrever aquele que tem os olhos como chama de fogo. Olha como é que a expectativa é grande, é boa. Imagina você olhando face a face e os olhos dele queimando, incendiando, e você rendendo louvor a ele, e você rendendo adoração.
precisa ouvir tal evangelho. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite: que roupa a igreja está usando para encontrar o noivo? Que roupa? Isso bem fresquinho agora, hein? Para aquele estado de Deus aqui. Que roupa nós estamos usando como igreja para encontrar aquele que nos espera? Aleluia. Será que é com decote? Será que é com sainha curtinha? Porque a noiva tem um simbolismo de menina pura, de mulher. Será que essa menina pura, que essa jovem gazela, como é que ela está vestida? Como é que ela está adornada? Como é que ela está preparada? Como é que está o cabelo da noiva? Como é que está a roupa da noiva? Como é que está feita as unhas da noiva? Como é que estão os pés calçados da noiva? Será que os pés da noiva estão calçados no evangelho da paz? Querido, para para repetir isso nessa noite. Pastor, eu queria, irmão, tu não queria nada, tu queria ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o suficiente para a tua vida. Como é que a noiva está vestida? E agora eu não quero falar da instituição, não. Quero falar de nós. Como é que nós estamos vestidos para encontrar o nosso noivo? Como é que é a nossa linguagem para falar com o noivo? Porque Paulo vai dizer lá em Tito, linguagem sã e irrepreensível, Tito capítulo 2, verso 8. Linguagem sã e irrepreensível para que o diabo, vosso adversário, não vos envergonhe. Como é que anda a linguajar da noiva do Cristo? O que a noiva do Cristo está dizendo? A noiva de Cristo está dizendo que ele vai voltar, que ele é lindo, que ele é santo, que tem que se arrepender. Ou a noiva de Cristo está dizendo que tem que dar para receber? Já parou para pensar nisso? Será que a noiva de Cristo voltou a vender indulgência? Essa semana eu estava num programa na rádio e eu fiquei absolutamente escandalizado. E ainda bem que está filmando, que ele vai botar lá no YouTube, na internet, tem que filmar mesmo. Num programa na rádio, a serva do Senhor que estava dirigindo, ela falava assim: querido, a nossa diferença dos católicos, eles usam santinho, eles usam nada, nós não. Nós usamos os símbolos proféticos. Nós usamos a mesuzá. Aí eu parei para pensar: não é a mesma coisa? Lá eles usam incentinho, né? A gente bate nisso. Na igreja do passado até falava mais contra a idolatria. Só que nós usamos símbolos proféticos, quer dizer que para nós serve, né? Para nós a gente bota assim e esconde o nosso erro. Aí fica a mostra, né? A gente esconde, né? Já viu o cobertor? A igreja, a noiva do Senhor, está igual um casal que dorme com o edredom solteiro. Obrigado, querido. Esse está sendo muito útil nessa noite. Vou repetir isso para ficar gravado. A noiva do Senhor está como um casal que está se cobrindo com o cobertor de solteiro. Um puxa do lado e descobre o outro. Aí o outro puxa e descobre um. Quer dizer que para a gente são símbolos proféticos. Branco e moreno entrar para a arca da aliança, que é símbolo da glória de Deus. Isso não é adoração não, né? Não, porque se isso não for adoração, eu vou voltar a ser católico e ainda vou ser carismático. Que pelo menos eles falam língua estranha, tem santidade também. Que tipo de linguajar a noiva está usando? Hein, Jéssica? Que tipo de linguajar? Como a noiva está se vestindo? Como a noiva está se comportando? Isso é muito sério. Porque o tipo de noiva que anda assim não tem compromisso com a vida eterna. Querido, eu prefiro, essa semana eu estava analisando um negócio que foi tremendo. Eu prefiro estar numa igreja que eu vejo o céu, que eu vejo o telhado, que eu vejo o fio exposto, mas eu não estou contaminado, eu estou ouvindo sempre a palavra de Deus, do que estar numa igreja linda com ar-condicionado, que só prega mentira e heresia, só prega coisa para mexer no ego do ser humano. Sabe por quê? Eu não saio mais para pregar em igreja nenhuma, porque ninguém aguenta a palavra de nova aliança, todo mundo quer a palavra da antiga aliança. E pregar a antiga aliança é só pregar sobre vitória. Pode ver, todo mundo que prega sobre o Antigo Testamento só fala em vitória. Porque só tinha vitória sobre o povo de Israel contra o povo. Mas pregar a nova aliança é confronto. É dizer
dizer para ele, você ganha até 4 mil reais, dá 4 mil de dízimo, mas você é pecador, está errado, vai para o inferno, não é assim. Ah, pastor, tu está muito radical. Prefiro ser radical desse jeito e sempre agradar ao meu pai e ter vestes santas do que ficar iludindo os outros aí e ficar igual uns bobão, sendo iludido, pulando no altar, falando a opção de mentira e heresia. Por isso que há entre nós muitos fracos e doentes. O Evangelho proporciona vida eterna. Aleluia. E se você quer ter vida eterna, fique firme com o Senhor, continue caminhando, se arrependa, porque em breve Ele vai honrar tua fé, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não sei se é pulando sobre os montes, mas Ele vai voltar. Glória a Deus. Sétimo, para a gente poder encerrar 9 horas, deu horário. O Evangelho proporciona libertação. Falar de libertação é chover molhado, não sabe o que é libertação. Como Paulo falou que o Evangelho não constitui de palavras, mas em poder, libertação é aquele que roubava, não roube mais. Então a gente pode passar por isso aí. E todos aqui entendem o que é libertação. Pastor, libertação não é ficar. Não, libertação é deixar de fazer o que a gente praticava no mundo. Existe a possessão maligna? Existe, mas isso é uma outra história. É um outro tratado que nós podemos tratar outras vezes. Em último lugar, o Evangelho proporciona esperança. Qual é a tua esperança? Eu acho que é o hino 309 do cantor cristão. Nós aguardamos a sua vinda, o Rei dos Reis veio buscar. Não é assim? Qual é a tua esperança? Hein, Maria? Qual é a tua esperança? Tem gente que está aguardando uma geladeira nova, é a esperança. Porque agora chegou no final do ano e teve o Black Friday. Aí a geladeira era R$3,99. Aí eles botaram que a geladeira era R$5,99 por R$3,99. Continua a mesma coisa. Né? Aí o pessoal vai lá, igual pinto no lixo. Não quero trabalhar, rapaz. Sempre no mesmo preço isso. Só que antes dessa promoção, eles elevam o preço um pouquinho, para o mercado poder ficar aquecido, o pessoal com dinheiro. Quando chega, eles abaixam todo mundo junto. Ué, eu não sabia disso não, vou te falar agora. Pode reparar no que vem. Antes da semana do Black Friday, um mês antes eles vão elevar tudo. A geladeira, que custava R$3,99, vai custar R$5,99, vão elevar. Para quando chegar na semana do cujo, eles abaixaram o preço que era. Nada de comerciante, de empresário. O pessoal do marketing trabalha nisso. Entendeu? E a esperança da pessoa é comprar uma geladeira no final do ano. A esperança da pessoa está numa rabanada que vai ser feita. A esperança das pessoas, meu amigo, está numa bermuda que vai usar, numa roupa que vai usar no Natal. Porque se não tiver roupa nova no Natal, não tem Natal. E o Natal acabou. Que isso? A tua esperança, a tua expectativa, porque esperança é expectativa. Tem coisa perecível, precisa que vai acabar. Uma rabanada, um chester, um pernil, um peru, um frangão. É isso? A nossa esperança é essa, querido. Nossa esperança é, no final do ano, montar uma árvore, botar pisca-pisca, e botar presente em volta, e chamar a família, e abrir a casa, e todo mundo ficar alegre. É isso a nossa esperança? Hã? Qual é a nossa esperança, igreja? Noivo, agora eu quero falar com a noiva. Noivo, você que é noiva, qual é a tua esperança? Quais são as tuas expectativas? O ano está acabando. Falta hoje de dia? 14 dias. Faltam menos de 10 dias. Exatamente 27 dias, não é isso? Para findar o ano. E mais uma vez você vai chegar no culto de final de ano, pegar o papelzinho e anotar as suas expectativas para 2015. Não, em 2015 eu quero. Em 2015 eu quero. Em 2014, mas não acabou. Pode acontecer nesse ano. Mas qual é a nossa expectativa, querido? Às vezes eu me faço essa pergunta.
Porque eu tenho pessoas assim na minha família, pessoas que conhecem a palavra do Senhor, e a perspectiva deles foi embora, acabou, é o Natal. Tem gente que a perspectiva é fazer um banheiro da casa, fazer o quarto, porque se não fizer, vai chegar a visita e não pode estar nesse banheiro. Demora o ano todo, ele está fazendo um ano todo no Natal. Tem um ano todo para poder acertar o banheiro. O ano todo tomando banho, com retira não, com aquele negocinho de pendura de plástico. Tu bota o pau, né? Bota a cortininha, né? Lá em casa, sabe como é que era? Minha mãe pegava um cabo de vassoura, pegava um jornal, dobrava, aí botava o jornal, subia com o cabo de vassoura, travava aqui de um lado, ela ia batendo. Até se acertar. Aí ela botava a cortininha, comprava na armarinha. Antigamente existia esse negócio de armarinha. Hoje em dia não tem mais, não, é outro nome. Bazar. Papelaria agora virou isso. Era armarinho quando eu era criança, né? Vai lá no armarinho comprar linha. Vai lá no armarinho comprar agulha. Lembra? Foi antiga dessa época, né? Você lembra disso, né? Eu só lembro que minha mãe contava. Aí eu ia lá e a gente comprava aquela cortininha que tinha que trocar, né? Porque ela vai perdendo a coisa, vai ficando cheia de luz embaixo, e você tem que trocar de 3 em 3 meses. Aí você arranca, bota outra. Aí a mãe comprava um jogo de banheiro novo, era assim. Botava no vaso, uma capinha, um negocinho assim em frente ao vaso e tal. Na época lá em casa tinha negócio de bidê. Lembra? O banheiro tinha negócio de bidê, né? A gente ficava com esse negócio, né? É bidê o nome que a gente falava, que tinha um jatinho, né? Tinha casa de gente que tinha banheiro, abria até o negocinho e saía aguinha por baixo, hoje não tem mais isso. Aí botava lá e tal. Era esperança, era expectativa da minha mãe. Porque no Natal ia chegar gente para poder encher de cachaça. Mas não é, o banheiro tinha que estar limpinho. Tinha que estar bonitinha a sala. Minha mãe tinha um negócio, parecia perna de avestruz. Ela botava num vaso de porcelana que era desse tamanho. Aí ficava parecendo até escola de samba na nossa sala. Era um troço que ficava assim, verde, amarelo, laranja. Aí ela botava do outro, verde, vermelho e laranja. Aí ela tinha uma cortina no meio. Você vai lembrar disso, a tua casa tinha cortina de trilho. Lembrou, né? Aí botava lá e chegava. Aí botava, deixava a sala, aquela televisão antiga, preto e branco ainda, né? Tal. A sala estava pronta, era expectativa para o Natal. Aí na cozinha, a mesa que a gente tomava café, estava esticada uma toalha que soltava uma vez por ano, que era no Natal. Aí tinha rabanada, bolinho de bacalhau desse tamanho, que bacalhau era cara, né? Aí bolinho pequenininho, tá? Ninguém podia comer antes de meia-noite. Na tua casa é assim? Antes de meia-noite ninguém podia comer. Aí dava meia-noite e todo mundo lembrava do menino Jesus. Aí no dia seguinte, né, tal, aí todo mundo aí dava meia-noite, ficava todo mundo se segurando, né? Tomava só um vinho assim, lembrando o menino Jesus, só um vinho. Batendo um passo moderado, aí saía. Você se arruma, cara, para ir pra sala, para ficar na tua sala. Aí a gente se arrumava, né? Aí ia na porta, falava com um, falava com o outro, aí ia na esquina, falava com um, pai voltava. Doidinho pra comer, cara. Eu era moleque, eu ia na casa dos amigos para ver se tinha alguma família que não era religiosa, para ver se comia. Porque não dava. Todo mundo esperava, dava meia-noite, rapaz, só ouviu o barulho, daqui a pouco a coxa do frango ia embora. E eu não podia, eu era desprivilegiado, eu não podia comer a coxa do frango, era do meu pai, era do meu irmão mais velho. Eu tinha que ficar com uma asinha